Olá, olá! Vamos para mais uma live especial, né? Que é a live com especialista. Os convites já chega para você, já eu chamo aqui meu convidado de hoje. O tema já está aí disponível. Deixa eu só fixar. Para quem está no Instagram vai ver o tema fixo e todas as conversas. Para quem está no YouTube só vai assistir o vídeo, né? Sem as interrupções de legendas. E comenta aí, pode deixar seu comentário, que hoje o tema é sobre... Cadê aqui? Deixa eu só arrumar aqui. O tema hoje é mitos e verdades na psiquiatria. Então, aguardar o pessoal chegar, aguardar o meu convidado também chegar. Deixa eu só dar uma olhada se está aqui. Então, para você que está assistindo no gravado no YouTube ou qualquer outro local, deixa seu comentário sobre esse assunto, dúvida. Se não quiser deixar o comentário exposto, pode também me mandar no privado. E aí eu posso distribuir depois para o profissional, para que ele responda se eu não souber qual é a questão, certo? Então, só aguardar todo mundo aí chegando. Demora às vezes um pouquinho para distribuir os convites. Assim que tiver disponível aqui meu convidado, eu já coloco ele na live. Então, só explicando quem é. Hoje a conversa é com um psiquiatra, porque eu vejo a necessidade de falar sobre esse assunto, pois existem muitos mitos, principalmente quando eu tenho algum cliente que é necessário que eu encaminhe para uma avaliação psiquiátrica. Eles têm muito medo referente a medicamento e como que é feito todo o processo da psiquiatria. Então, nada melhor do que trazer um profissional da área para poder orientar vocês e tirarem dúvidas sobre esse ramo da medicina. Hoje o psiquiatra, o nome dele é Vinícius Benício. Ele já tem um tempo aí que atua como psiquiatra, também faz atendimentos online, logo ele vai explicar também mais sobre isso. E é um tema importante, pois estamos vivendo numa pandemia e muitas pessoas têm a necessidade de uma avaliação, principalmente aí pessoas ansiosas e tudo mais. E é importante vocês saberem se realmente os medicamentos têm todos os efeitos que a gente conhece, se realmente o psiquiatra é um modelo médico do jeito que as pessoas falam, pois quando a gente fala de psiquiatra, a pessoa já acha que é um caso muito grave. Será que é todo caso que precisa ir para o psiquiatra ou não? Deixa eu ver se ele já apareceu aqui para mim. Ainda não. Mas quem tiver aí, fique disponível também quem está no ao vivo, pode colocar a sua dúvida e pergunta na caixinha, que vai aparecer aqui embaixo para mim depois, ou se não nos comentários. Aí o que ficar mais prático para vocês, certo? Deixa eu dizer boa noite, como tem as pessoas chegando aqui agora. A Larissa, Black Will, é isso que fala. As letras estão pequenas aqui. Bruno Renato, que chegou. Deixa eu só ver agora se ele já apareceu aqui para mim. Só um minutinho, gente, que a gente já vai começar. O nosso convidado deve estar se conectando. Mas lembrando que o assunto é um bate-papo, a gente já preparou aqui mais ou menos algumas perguntas, que são dúvidas. E aí, se caso tiverem alguma dúvida complementar, algum assunto complementar, vocês colocam no comentário aqui ou na caixinha, certo? Então, boa noite para todo mundo que está chegando. Enquanto o nosso convidado não aparece, deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Deixa eu só colocar aqui. Espera aí. Enquanto ele não aparece, acho que vocês estão me vendo aí. O som tá bom, a imagem tá boa. Só me explicam isso, porque como eu não tenho esse retorno, eu não tenho ideia de como que tá o som. Então, me digam se tá tudo certo por aí, só para eu não ter nenhum erro aqui. Joinha quer dizer que tá bom? Então, boa noite para quem tá chegando. Vamos ver aqui. Certo. Bom, então essa é a live, é a segunda live do mês de maio, né? Semana que vem vai ter a live especial pro Dia das Mães, que eu vou falar sobre maternidade com uma psicóloga que cuida de gestantes. Então, para as mamães, futuras mamães, e para quem tiver a fim de assistir, segunda-feira a live vai ser sobre isso.
E nesse mês de maio, então eu programei 4 lives. Aconteceu a primeira, segunda-feira, dia 4, né? Que foi a live sobre nutrição. Hoje eu pensei em chamar aí o psiquiatra para que a gente possa falar sobre medicação, pois existe tantos tabus nessa área. E como eu estava falando, quando eu vou encaminhar alguém para o psiquiatra, normalmente só a psicoterapia às vezes funciona, tem resultado, não precisa entrar com a medicação. Mas dependendo da situação, do grau do sofrimento ou de qualquer sintoma que a pessoa está tendo, é necessário encaminhar para uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica. Mas isso não quer dizer que na avaliação a pessoa também vai precisar tomar medicamento. Então, eu tento explicar da melhor forma possível para quem eu vou encaminhar um psiquiatra, porque existe tanto tabu nessa profissão. E aí, quando eles voltam para a consulta psicológica, eu pergunto se foi mais ou menos como eu expliquei, e eles vão mais tranquilos. Eles falam que sim, então eles já vão mais preparados, pois a gente fica um pouquinho tenso na hora de conversar com o psiquiatra devido a todos esses preconceitos que vão surgindo. Deixa eu só olhar se ele chegou aqui. Pode ser que ele está tendo alguma dificuldade de acessar a live. Eu acabei de falar aqui com ele. Eu acho que eu não consigo diminuir aqui, porque a live, acho que ela trava, né, se eu sair daqui. Tá, vou esperar mais um minuto se ele não está conseguindo acessar, porque eu não consigo mandar mensagem pelo WhatsApp. Deixa eu ver. Enquanto isso, quero saber de vocês se estão gostando da live. Quem aqui está na live agora ao vivo assistiu as anteriores? Me dá um joinha para saber se assistiu, ou comenta aí se não assistiu as outras, porque ficam todas gravadas no YouTube. Então quem quiser assistir as lives que perderam, que já são vários temas aí importantes, estão lá no YouTube, Psicólogo Emerson Oliveira. Acesse o YouTube e os últimos vídeos postados são as lives gravadas, tá? Igual essa vai estar gravada também no YouTube, para quem estiver assistindo agora o gravado, já aproveita para assistir as outras lives também de temas variados. Deixa eu ver se ele aparece aqui para mim. Ainda não apareceu. E ele já está entrando. Acabei de avisar que ele já vai aparecer aqui para mim. Bom, hoje aqui tá um frio. Na cidade de vocês também tá frio. E hoje vamos fazer um papo para ver se a gente se esquenta aqui, ó. Ele acabou de aparecer aqui para mim. Então, seja bem-vindo, Vinícius, ele para a live. O papo hoje com o especialista, né? A live com o especialista é com o psiquiatra Vinícius, como eu comentei com vocês, e ele acabou de chegar. Me ouve? Estou escutando, e você? Agora estou ouvindo também. Bom, seja aí bem-vindo à live. Eu já te falei mais ou menos o que a gente vai falar aqui um pouquinho, não automaticamente sobre os assuntos, mas mais ou menos o motivo do convite que eu fiz para você, certo? Pronto, vamos começar? Sim. Tudo bem? Então, pessoal que vai chegando aí, a gente vai responder as perguntas de vocês. Agora no gravado, Vinícius, vai ficar as mensagens subindo na sua frente, tá? Mas depois, quer dizer, agora ao vivo vai ficar subindo as mensagens na sua frente, mas eu consigo te ver. Depois no gravado não aparece mais. Eu só vou desabilitar aqui as mensagens, porque pode ser que alguém surja alguma mensagem no meio da conversa e seja importante para a gente concluir a nossa ideia. Beleza? Tá bom. Mas não compromete a sua imagem, tá? Dá para ver você do mesmo jeito, mesmo que as letrinhas estão subindo. Tudo bem. Então vamos lá. A gente preparou aqui algumas questões para vocês sobre os mitos e verdades na psiquiatria. Então vai chegar gente ao vivo do meu Instagram, do Instagram do Vinícius, que vai começar agora a enviar os convites para todo mundo dizendo que você está ao vivo lá também. E qualquer dúvida, informação que vocês queiram pós-live, vocês podem mandar aqui, quem for me seguir, que eu consigo mandar depois para o Vinícius.
porque a conta do Vinícius é uma conta pessoal dele, não é uma conta profissional, então para ficar mais fácil, pode me mandar as perguntas por aqui, depois eu mando para ele e ele responde, certo? Se tiver alguma dúvida que vocês não queiram fazer aí no meio do pessoal para ficar exposto. Bom, primeira questão então que eu tenho, Vinícius, com você sobre esse tema é como que está a demanda de consulta psiquiatra nesse período de pandemia? Se aumentou, se você percebeu aí alguma mudança de janeiro para cá, né? Como que está? Uhum. Acho que a demanda, né, para a saúde mental como um todo, né, tanto para psicoterapia quanto para psiquiatria clínica, ela até aumentou, né? O que a gente está tendo, o que a gente está observando, na verdade, é uma dificuldade de acesso, principalmente para quem precisa para serviço público, né, no SUS e nos convênios. A demanda do serviço privado para consultório particular até aumentou. Então você percebeu que agora começou uma busca maior no sentido do privado, que é a forma que você trabalha também, né? Que você também trabalha só com atendimentos particulares. Você está percebendo essa mudança desde quando que começou a aumentar? Você percebeu? Acho que esse ano, né, já está um ano difícil, né? Acho que para todo mundo, Uhum. até para quem trabalha com saúde mental, né? Muita coisa acontecendo na política, fora as questões de saúde também. Então as pessoas estão muito angustiadas. E acho que a questão do confinamento, né, de ficar em quarentena, você acaba lidando ainda mais consigo mesmo, com seus problemas, suas frustrações, suas angústias. E tem muita gente ficando disfuncional. A saúde mental ela tem sido menos tabu, né? E geralmente as Hum. pessoas têm muito medo de procurar o psiquiatra. E como tem sido discutidos em programas de televisão, em lives, em YouTube, as pessoas têm procurado mais o psiquiatra. Têm perdido esse medo. Quebrando aí um pouco dos tabus, que é o que a gente vai falar também hoje, né? Para Sim. as pessoas entenderem de fato o seu trabalho. Então, quais são os tabus que você enfrenta na sua profissão, aproveitando que entrou nesse tema? É muito comum, né, o paciente chegar com medo, né? Com medo de ir no psiquiatra, porque se alguém souber que eu fui no psiquiatra, eu estou mostrando uma fragilidade minha. Se eu for no psiquiatra, porque eu estou tendo uma certeza que eu sou louco, né? Porque a visão, até pouco tempo atrás, o psiquiatra ele só tratava de quem era psicótico, de quem está escutando alguma voz, de quem vai ficar internado no hospital psiquiátrico. Então, se eu Uhum. estou em alguma angústia, se eu estou deprimido, se eu só estou deprimido, entre aspas, eu não preciso de um psiquiatra. Se eu não estou conseguindo dormir, é melhor eu ir num neurologista, ou num cardiologista. Só se algum desses médicos falar, aí eu vou num psiquiatra. É quase Quando eles que... chegam para você assim, Pode falar. quando eles chegam para você, né? Por exemplo, quando eu encaminho um cliente para o pro profissional um psiquiatra, eu explico mais ou menos para eles, para acalmar, porque eles ficam realmente tensos, para eles terem uma ideia de como que vai ser aproximada. Quando eles chegam para você, encaminhado por alguém, chega com alguma recusa, assim, por exemplo, tô vindo aqui porque pediram, mas eu acho que eu não preciso, ou não. Tô vindo aqui porque minha esposa pediu. Tô vindo aqui porque meu terapeuta falou que era para vir, mas eu acho que eu não preciso. Tô vindo aqui porque eu preciso de um remédio, mas eu não tô aqui para conversar. Entendi. Então eles vêm mais resistentes, né? Aparece um pouquinho mais resistente nas primeiras consultas. Sim. Acho que é um pouco de senso comum, né? Que a ideia do psiquiatra era alguém que vai passar um remédio e ponto. É difícil, O que as seria. pessoas ainda estão começando a entender que um consultório de psiquiatria também é um espaço de escuta. Não Uhum. é basicamente para pegar um remédio. E às vezes você vai passar no psiquiatra, não necessariamente você vai sair com um remédio.
Sim, exatamente. Vai depender muito da avaliação que você vai fazer ali e da demanda que está acontecendo da queixa, né? E Sim. aproveitando nisso, como que é uma avaliação psiquiatra, então? Quando o cliente chega, ou o paciente, depende de como você fala, provavelmente por ser médico você deve chamar de paciente, quando chega, como que é feita essa avaliação? Pelo menos assim, né? O básico, né? Como que é os primeiros procedimentos ali? Bom, uma consulta geralmente que a gente, o meu modelo de trabalhar, né, é um modelo muito de escuta e de entender por que que essa pessoa está aqui, qual que é a demanda dela. Tá. Então, eu tento entender de onde que essa pessoa veio, quem ela é, onde é que ela trabalha, se ela estuda, com quem que ela mora, se ela é solteira, se ela tem algum... Entra a questão médica também, então a gente investiga um pouco se ela tem algum problema de saúde, se ela toma algum remédio, se ela usa algum tipo de substância, a gente fala de algum tipo de droga, se ela bebe, se ela fuma, se alguém não... É uma investigação completa, né? Se a família tem algum Uhum. problema de saúde. Eu peço exames também. Primeira conversa, né? Eu acho que uma travada. Oi. Você me ouve aí? Sim. Voltou. A primeira consulta de um psiquiatra é parecida com uma anamnese de um médico clínico geral. Eu quero Certo. entender por que que essa pessoa está aqui, por que que ela veio aqui. Eu acho que até é quase que a gente vai também para aquele modelo do médico da família. E a gente perdeu um pouco isso. Então, muita gente vem às vezes para mim também, não, às vezes também não precisaria de um psiquiatra. Está um pouco ansioso, está um pouco perdido, porque passou algum outro colega médico e ele deu um remédio. Ou ele pediu um exame e ele não Sim. explicou, ele não entendeu o que estava acontecendo. Às vezes os Uhum. psiquiatras hoje, eles são também o que muita gente tem tido dificuldade de encontrar. Ele é o médico de referência. Às vezes, basicamente, eu recebo um idoso que ele está acompanhando alguma doença com alguém e ele não entendeu por que estão pedindo aqueles exames, o que, que significa aquilo. A gente tem uma conversa, eu encaminho, a gente vê o que, que vai fazer com ele. A primeira consulta é Sim. conhecer esse paciente. Não necessariamente a gente consegue diagnosticar numa primeira vez, Uhum. não necessariamente vai sair já com um remédio. É mais uma consulta de investigação, né, para saber os próximos passos. Sim. E se precisa de um próximo E passo? Às vezes não precisa, às vezes, vai encaminhar para um outro profissional às que vezes, seria o caso para às aquela vezes, pessoa. uhum, Normalmente, quando eu encaminho para o psiquiatra, eu faço uma carta, já explicando mais ou menos as questões ali, principais, e ele leva a carta. Isso já aconteceu com você? De outros profissionais te mandarem um encaminhamento por escrito explicando o motivo que está enviando esse cliente para você? já aconteceu também. Hoje, o modelo que eu atendo, que eu recebo os pacientes, geralmente são pacientes já de terapeutas conhecidos, né? Ou de conhecido de outro terapeuta também. Então, geralmente eles mandam uma mensagem, mas o que eu costumo fazer é até falar para a pessoa, olha, depois que essa pessoa passar uma primeira consulta comigo, eu vou te ligar. Uhum, Eu acho mais produtivo eu também não ter uma primeira impressão. Eu gosto de ter certo. a minha primeira impressão. Eu tendo uma primeira consulta com esse paciente ou essa primeira entrevista, aí eu ligo para esse terapeuta, a gente fica às vezes meia hora, uma hora discutindo esse caso, porque às vezes é alguém que tem um paciente de terapia há um ano, há 2 anos. Esses dias eu recebi um paciente Uhum, de 5 anos de um analista. Então é legal eu ter a minha primeira impressão sem viés e depois sim. eu discutir esse caso, né, com alguém que já conhece esse paciente a fundo. Eu acho que a discussão é muito mais rica do que receber uma carta ou depois eu pedir uma carta desse profissional. Uhum. Eu normalmente quando eu envio a carta é mais para ser a abertura de entrada de uma conversa entre os dois, porque normalmente o cliente vai chegar e vai falar: meu psicólogo pediu para eu vir aqui, disse que eu precisava falar com o senhor, não sei o que que está acontecendo, né?
E aí é mais nesse tipo, porém, poucas vezes eu falei diretamente com o psiquiatra, pois normalmente são de convênios, então é mais difícil o contato. Alguém me colocou alguma pergunta aqui que, deixa eu ver, deixa eu só achar aqui. Pera lá. O Walter colocou assim: qual sua opinião referente à grande divulgação dos atendimentos online de psiquiatra e psicólogos nessa fase de pandemia? Você nunca tinha atendido online antes da pandemia, Vinícius? Não, não tinha. É, eu reconheço que eu era até bastante reticente contra isso. E porque eu acho que a gente perde um pouco do contato. Quando a gente está avaliando o paciente, às vezes a primeira vez que você está vendo o paciente, a gente observa como é que esse paciente está vestido inteiro, como é que esse paciente anda, como é que esse paciente abre a porta, como é que esse paciente se comunica, não só verbalmente, mas os gestos, tudo. A gente Uhum. perde um pouco disso, mas a gente está tendo que se adaptar a um novo modelo agora. Que eu acho que a gente não vai voltar totalmente como era antes. Certo. Então, não é 100%? Não é 100%, mas é possível fazer. E para a sua profissão, por exemplo, para o psicólogo, já é algo que existe há muito tempo, Uhum, né? Anteriormente, até 2018, a gente fazia orientações somente, pontuais, uhum, online, e a partir dali, no finalzinho de 2018, começou a ter a nova regra de fazer terapia online. uhum, Então, eu já faço atendimento online desde 2018, que uhum, no caso era orientação e depois passou a ser terapia. uhum, No meu caso, com os meus clientes online, eu tenho mais efeito rápido do que o presencial. No meu caso, né? Mas cada caso é um caso. uhum. É, com o seu trabalho como psiquiatra já era assim? Já existia essa possibilidade ou começou a existir a partir do momento da pandemia? Então, a gente também não tinha uma regulamentação, tanto do Conselho Federal de Medicina e a própria Associação Brasileira de Psiquiatria também não tinha. Ela não chega a regulamentar, mas ela também não dava diretrizes, orientações, etc. Ah, tá. Agora, com a pandemia, que a gente teve uma regulamentação do CFM. E, além disso, já tinham certificados digitais, a gente usava muito menos. Hoje virou do dia a dia. Então, além da receita que a gente Uhum. faz, além do atendimento que é online, a gente também tem a oportunidade de fazer receita digital, que ela vai com certificação, o paciente recebe pelo celular e mostra um QR Code. Então, antigamente, nas primeiras semanas, que eu estou atendendo já desde o começo de março, em casa, Certo. e a gente fazia o atendimento, vai fazer o atendimento, só que tinha toda uma logística de mandar para um motoboy, de fazer esse envelope chegar no paciente. Agora, Uhum. o governo também mudou e as receitas são aceitas nacionalmente. Mesmo eu tenho o CRM de São Paulo, eu posso fazer uma receita para um paciente que mora em Manaus, que mora em Santa Catarina, que mora no Paraná, além de Ah, também sim. não, de ela poder ser digital, com essa assinatura digital. Então, a área de abrangência, as possibilidades que a gente tem Uhum. hoje para atender pacientes aumentou muito. Não é a mesma consulta presencial. Acho que principalmente no primeiro atendimento, não é o mesmo atendimento. Eu acho que eu perco um pouco da avaliação. Mas a gente tem que colocar numa balança. Será que vale a pena eu colocar em risco esse paciente para ele vir para o consultório? Não é só eu e esse paciente, são a troca de pacientes. Será que eu consigo fazer uma higienização do consultório inteiro mesmo, fazer um terminal entre um paciente e outro? Até o modelo de psiquiatria que eu faço, né? Eu tenho um consultório que não tem mesa entre eu e o paciente, são poltronas e sofás. A ideia é que fique o mínimo com cara de um consultório médico, frio e Uhum. distanciado do paciente possível. Então, não é uma sala de atendimento de hospital que eu trabalho. Eu acho que nesse sentido até foi interessante, porque o paciente veio um pouco para minha casa e eu entrei um pouco na casa dele, né? Sim. A gente perdeu a questão do contato físico, da avaliação completa da movimentação e etc. Mas está sendo possível. Eu acho que é um aprendizado tanto para os pacientes quanto para mim.
né? Acho que tem que ter muito cuidado essa questão de propaganda, propaganda médica. Eu não conheço muito da questão da regulamentação da psicologia, mas Uhum. e até pelas questões que eu acredito e ética disso não ser visto como um produto. Eu acho que a gente continua fazendo uma parte assistencial. É isso que a gente faz. E a gente está tendo que Tem que ter todo sinceramente um cuidado realmente com essas divulgações, porque atender online com certeza é totalmente diferente de atender presencialmente, porque a gente na nossa formação, a gente aprende a atender presencial, não online, né? Na nossa formação, minha como psicólogo e sua como médico, nosso dia a dia é presencial. Mas por exemplo, para eu atender online, eu tive que fazer formações específicas para isso. Então, hoje, nessa correria de emergência, automaticamente tem que se virar nos 30. Quem tem mais habilidade para a parte tecnológica, automaticamente vai ganhando mais tempo nisso, pega a coisa mais rápida. Quem já não tem tanto, demora um pouquinho, mas vai se encaminhando. Então, nesse sentido da pandemia ou de pós-pandemia, uhum, o atendimento online facilita principalmente nessa divulgação de regional. Por exemplo, presencial, no início estava restrito para o estado de São Paulo e para quem morava próximo a São Paulo. sim, Hoje, o Brasil pode ter acesso ao Vinícius, se caso não tem um psiquiatra onde eles moram, da mesma forma com um psicólogo, né? Mas tem que tomar todo esse cuidado com o profissional que vai atender e até mesmo o profissional ele tem que ter consciência se ele dá conta. Porque é diferente a forma que o cliente fala aqui na câmera. A gente tem que ter toda uma sensibilidade, porque a gente está vendo só isso, que nem a gente está aqui na live, né? Eu não estou vendo suas mãos, eu não estou vendo seus pés, você está batendo aí, eu não estou vendo esses comportamentos que a gente vê pessoalmente. Então tem que ter toda essa sensibilidade e é importante que quem vai buscar um profissional online veja tudo isso, veja se a pessoa tem um preparo para dar conta do que você precisa. E automaticamente é ética do profissional ver se ele vai dar conta ou não e encaminhar para alguém que vai dar melhor atendimento para essa pessoa. Uma outra questão, Vinícius, que é importante falar, que é sobre os remédios, né? Quando a gente pensa em psiquiatra, o senso comum, a sociedade em si, falou em psiquiatra, pensou em medicamentos que é para depressão, ansiedade. A gente não pensa no psiquiatra como você estava falando, que tem um atendimento mais humanizado, onde você tem um consultório que não é de um modelo tão visto como no hospital, ou médico, né, que tem a mesa, você fica do lado da mesa, a pessoa fica do outro lado, então você tem todo um atendimento diferenciado. É verdade que os remédios viciam e que todo mundo que vai ao psiquiatra vai sair com uma receita? Então são duas perguntas em uma só. sim. Acho que a gente até já falou um pouco da parte de sair com receita ou não no começo, né? Então, nem Uhum. todo paciente você vai medicar. Tem paciente que, às vezes, foi numa avaliação e ele está vivendo um luto, faleceu alguém que ele gostava muito, perdeu o emprego, aconteceu algum problema, e é um problema, né? Ele Sim. tem que elaborar esse problema, ele vai para uma análise, para uma terapia, e a gente não vai medicar isso, a gente não medica o luto, né? A gente não medica um problema. Já a questão de viciar, existem medicamentos que têm mais risco de dependência. É aquela ideia que a gente escuta da diferença do veneno, né, e do remédio, que é a diferença do jeito de usar, da dose, mas principalmente as medicações que têm risco de dependência são as que já têm aquela tarja preta, que são os calmantes, que são os psicoestimulantes, que eles são medicamentos sintomáticos, não são Tá. base do tratamento. As medicações que são base de tratamento, que são os antidepressivos, os estabilizadores de humor, os antipsicóticos, eles não fazem dependência. Por quê? Ele não faz efeito na hora. Você começa a tomar, ele demora um tempo, que às vezes semanas, às vezes um mês e meio para começar a fazer efeito. Fazendo efeito, ele faz um platô, a gente consegue tirar a medicação e o paciente continua bem. Hum, Na maior parte dos casos. Diferente de uma medicação que é só sintomática, que essa causa a dependência, que você toma, ela faz efeito na hora, você tira
volta todos os efeitos. Cada vez ele precisa de É, mais. só, por exemplo, no caso dessa medicação tarja preta, quando o paciente precisa tomar ela, que é pontual, que nem você falou, tomou, o efeito é imediato, só que ele, daqui a algumas horas, vai passar o efeito, é isso? Eu costumo dar um exemplo, para Ah, quem às vezes não é da área da saúde, né? Acho que numa linguagem até mais simples. Eu costumo dar o exemplo, às vezes, de uma criança que está com uma pneumonia, uma amidalite, uma infecção de garganta, que aí todo mundo tem em casa de pirona, paracetamol quando está com febre. Começa certo. alguma infecção e você dá o dipirona ou paracetamol. Porque a febre é um sintoma. Mas você precisa dar um antibiótico para matar o bicho, para matar a bactéria. Então você Hum, começa a dar o antibiótico. O antibiótico demora alguns dias para começar a fazer efeito. Você continua dando dipirona. Passou alguns dias, para de fazer febre. Aí o médico fala, continua o antibiótico, mas continua dando para o seu filho. Tem que esperar o número de dias. Não precisa mais dar o sintomático. Se ela tivesse só dando dipirona, não ia melhorar a febre, porque é só um sintomático. tá. Eu costumo comparar os remédios que são base de tratamento como o antibiótico e o sintomático, como a dipirona. O Rivotril, o Bromazepam, que é o Lexotan, que são os tarja preta, os calmantes, eles são sintomáticos, eles vão tratar um sintoma. Mas a gente tem que tratar a base do problema. Às vezes a gente não está conseguindo dormir. Eu não estou conseguindo dormir, às vezes porque eu estou ansioso, porque eu estou deprimido, porque eu estou com um problema. Uhum, Então eu posso às vezes tomar algo que vai me topar, que vai me sedar. Mas no outro dia o problema está lá. sim, Às vezes, então, esse calmante não vai resolver. Ele precisa tratar a base. Se a base for uma depressão, se for uma ansiedade, aí o antidepressivo vai ser importante. Se a base além for, desse outro. se a base for um problema pontual, porque morreu alguém, porque eu estou de luto, porque eu briguei, eu preciso esperar passar o problema. Não adianta tomar o calmante. Então, a grande questão das coisas que viciam é que tudo que vicia, geralmente, ele tem um efeito imediato. Mas esse efeito imediato vai Tá. embora também. Quando, a maioria das vezes, as pessoas usam essas medicações que viciam, etc., não é porque um psiquiatra passou. Ou é porque ela está tomando sozinha, ou porque ela pegou de alguém, ou porque às vezes um médico que não é habilitado para isso está passando. Começou a passar e ela está renovando a receita. Dificilmente a gente vai ver um psiquiatra que está tomando vai ver um paciente orientado por um psiquiatra que está com uma medicação e se tornou dependente dessa medicação. É muito difícil. Entendi. Então, é todo um. O vício ele pode acontecer, porém isso tudo é explicado para o paciente, né? Como tomar, até quando tomar e por que tomar, para que não corra esse risco do vício, né? O vício só vai acontecer por falta de orientação ou de algum erro de quantidade de medicamento e tudo mais. Sempre então, quando tiver uma orientação para um tarja preta, que é um remédio pontual, não sair com nenhuma dúvida de lá referente ao uso desse medicamento, né? Sim. Para que não tenha nenhuma causa pior futura. Deixa eu saber se tem alguma coisa aqui. Tem uma pergunta Acho que do tem uma pergunta Walter. sobre medicalização. Se você acha, se nós achamos que é banalizado referente aqui no nosso país. É muito, né? Você sabia que Rivotril, eu não lembro agora se é o mais ou é o segundo remédio mais prescrito no Brasil inteiro. Uhum. A única detalhe é E que o ele não, Rivotril é tarja preta. sim, mas ele não faz tratamento. Então, mas esse Essa tarja preta não esse é a precisa do questão. médico? Precisa, mas às vezes é um médico do posto de saúde que passa uma Ah, tá. vez, Entendi. entendeu? É, Entendi. a questão de medicalização do Brasil existe, né? Eu não entendi a pergunta inteira. Deixa eu ver. Qual é a Qual, visão real que vocês têm sobre a medicalização no Brasil? não é Vocês não acham medicação? Ou é eu fiquei em dúvida. mediati... Eu acho que ele está querendo falar sobre medicalização, mas não sei. Walter, me diz se essa mediatização no Brasil é mediatização mesmo, que é
a forma de tomar o remédio ter a mediatização ou de medicalização. Mas se for mediatização, que é a coisa do agora, você também acha que está banalizado? Tá. Só voltando no Rivotril, o que acontece? Hum, Em boa parte dos pacientes que chegam também para o consultório, quando o paciente não é encaminhado já por um terapeuta, o paciente tem dificuldade de entender que não é só o remédio que vai resolver os problemas dele. sim. Por que vicia tanto o Rivotril? Porque ele vai tirar a angústia naquele momento, rapidamente. Mas eu parei de tomar, voltou a angústia, eu não resolvi o problema. Na maior parte das vezes, a pessoa quer um comprimido para resolver seus problemas. Ela não quer ir para terapia, ela não quer pensar nos seus problemas, ela não quer elaborar suas questões. Certo. Muitos pacientes que chegam comigo, para mim, eles não querem fazer terapia. Ou eles fazem uma, duas sessões e eles desistem. Por que o Rivotril é tão prescrito? Porque é mais fácil tomar uma medicação, às vezes, que vai me sedar, que vai diminuir a angústia naquele momento, do que eu tentar pensar nos meus problemas. Tá. Pode falar. O que ele falou era sobre medicação mesmo, que ele depois recorrigiu aqui. E aí ele até melhorou a pergunta dele, no caso, colocou quais medidas que deveriam ser usadas para diminuir essa banalização. No sentido, já que o Rivotril é um dos mais procurados e Uhum. tomados, você acha que tem alguma forma assim, da sociedade parar para pensar o motivo de estar tomando um remédio que é pontual, que não vai fazer um tratamento, que não vai transformar a vida dela? Eu acho que uma das coisas também é psicoeducação, né? Algo que eu faço bastante com meus pacientes, né? Então, eu gosto que ele entenda o que ele está passando, que ele entenda o porquê que ele está ali no consultório, o que significa esse remédio, por que ele acha que ele precisa desse remédio, e da Uhum. importância da psicoterapia. Só que a gente também tem que lembrar que a gente mora num país que é muito desigual também, que o acesso à saúde não é tão simples, tão fácil, que não é igual em todos os lugares, e que acesso à psicoterapia também não é uma coisa fácil. Hoje é mais fácil, É, às vezes, ele passar numa. A gente pensar, às vezes, em periferia, em pessoas que não têm convênio ou acesso a consultório particular, é mais fácil, às vezes, ele ter acesso a um médico da família que vai prescrever um Rivotril, alguma medicação que cause dependência, do que ele ter acesso a um terapeuta, a um psicólogo. uhum. Isso é uma das questões. E as outras questões são as próprias defesas também das pessoas, que a gente às vezes não quer lidar com o problema. Por isso que também vende tanto. Que é uma forma de abafar, né? Sim, De esquecer um pouco, e aí pelo menos por algumas horas você vai esquecer disso tudo, por mais que você saiba que volta, e se voltar você vai e toma mais um pouco, e fica nesse. E aí que se transforma no vício, né? sim. Que fica essa fuga da realidade. Uhum. Eu acho que foi respondida aqui a pergunta. Como essa situação é uma situação muito social e cultural do nosso país e do mundo, mas vamos falar do cenário brasileiro, Uhum. levando em conta que o Rivotril está em primeiro aí nas vendas, que não deveria estar, já que é um remédio pontual. É importante que as pessoas que têm aí suas questões sempre questionem o profissional que vocês estão passando, sabe? Tentem entender o motivo da medicação e não só com o Rivotril. Acho que para qualquer medicação, vocês vão ao médico, ele passa, você vai tomar isso, 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 isso. Certo? Para que serve esse? Por que eu tenho que tomar esse? Tentem questionar para até entender o porquê que isso vai modificar o seu organismo e vai te fazer bem. Não simplesmente chegar e falar, ó, toma aqui a receita e vai lá. Porque aí vocês saem com dúvidas, né? E vai levando nesse automático. E aí Uma coisa acaba a desinformação. é muito comum, às vezes, quando às vezes vem um paciente novo para mim, que já passou por vários profissionais, de estar usando, às vezes nem é calmante, está usando até antidepressivo, mas aí eu pergunto, tá, legal, mas por que você está usando esse remédio? Qual que é a programação? Qual que é a expectativa? Ah, não sei, o médico está passando para mim. Você Uhum. nunca perguntou?
Você não perguntou até quando que você precisava tomar, qual que era o objetivo. Às vezes, quando é uma pessoa mais simples, mais humilde, a gente pensa assim, mais humilde que não teve tanto acesso à educação, mas às vezes é uma pessoa escolarizada, que fez faculdade, que Sim. é professor, e a gente vê que é um tratamento de uma forma muito passiva. A pessoa não faz parte das escolhas, às vezes não quer também fazer parte. Porque assim, não, eu não estou melhorando porque não, por causa do remédio, eu acho. Mas às vezes a pessoa Uhum. não perguntou qual que era o objetivo do tratamento, até quando ele precisava, o que estava acontecendo. Às vezes a pessoa está tomando a mesma medicação há anos e está bem. Nem foi discutido Sim. em reduzir ou retirar. Várias questões. Então, como você falou, né, a psicoeducação é importantíssima, mas não só dos psicólogos e dos médicos, mas é importante a gente também se orientar. A gente, quando eu digo, é nós sem ser profissionais, é na nossa vida, Sim. né? Como cidadão aí, se informar e começar a entender, nossa, se é um remédio tão buscado, ou não precisa nem ser um remédio de tarja preta e tal, mas qualquer remédio que seja, gente, pergunte, entenda o efeito, que é até uma coisa que eu vou questionar com você, que quando eu encaminho para o psiquiatra, normalmente homem questiona isso, que é sobre a libido. Uhum. Os medicamentos psiquiátricos aí, que tem para alguma medida de normalizar aí, de reestruturar o humor, eles, como que fica a libido? Eles realmente alteram as libidos ou não? Isso é um mito? A maioria vai mexer com a libido de formas diferentes. Então, tem medicamentos, tem antidepressivos que a gente até usa para libido em geral, né, que a gente pensa, é a vontade de ter sexo, é a vontade de ter relação, certo? Mas às vezes a pessoa já vem comigo porque está diminuído, porque está deprimido às vezes. Mas às vezes está tudo bem. E o próprio remédio vai diminuir. Por isso que é importante que seja um psiquiatra ou um médico que conheça as medicações. Por quê? Uhum, Tem medicação que é um efeito colateral dela diminuir a libido. Mas tem medicação que é uma coisa mais específica, que às vezes ela vai mudar a forma que ejacula, ou vai ejacular muito mais tarde, ou às vezes nem consegue ejacular. Então, às vezes é uhum, um paciente que tinha um problema de ejaculação precoce. E aí eu vou colocar uma medicação que retarda, para ele vai ser ótimo. Mas para outro paciente que para ejacular estava tudo bem, talvez ele não vai conseguir. Então, uhum, a escolha do antidepressivo não é o mesmo antidepressivo que vai funcionar para um homem jovem ou para um homem idoso. Não é o mesmo antidepressivo que eu vou colocar para uma mulher ou para uma mulher que já é obesa. Então, eu tenho que pensar um que diminua o mínimo possível o peso. Então, a escolha é muito individualizada para o sexo, para a idade, para o perfil do paciente. Altera a libido? A maioria altera. Existem alguns que alteram muito pouco, mas quase todos alteram, ok? Por isso que sim. tem que ser conversado E isso com seu médico, com seu psiquiatra. Pensado no uhum, caso específico para você. Só que a gente tem que separar o que está alterando da libido relacionado ao remédio, ou se esse é um problema que a libido está sendo alterada. Porque você está tendo um problema de tireoide, se você tem um problema de anemia, se você tem um outro problema que está alterando a libido, ou se, por exemplo, essa libido também está alterada, mas porque não está legal com a sua parceria, com seu parceiro, com sua uhum. parceira. Então, Pode ser vários as- motivos, né? por isso que a consulta não pode ser rápida. E por isso que a gente tem que discutir isso Uhum, na consulta. Por isso que a gente, qualquer entendi. dúvida que a gente tenha, que eu oriento, eu falo, não é para procurar na internet. Me pergunta. É, lógico. Pode até A pesquisar na internet vai internet. estar ali, né, Mas aí para dar um não posso apoio. perguntar, não. Pesquisa. Mas traz isso pra gente. Vamos pensar isso junto. Isso. Porque a pessoa vai ler o que está escrito na internet, mas não vai ter a interpretação profissional, né? Não vai ter aquela interpretação clara de fato como funciona. Então, tem dúvida, buscou na internet, viu uma coisa aí, mas será que é isso mesmo? Isso que eu ia dizer. Pergunta para um profissional para que tenha a orientação real do que é aquilo. E Então, mexe com a libido, né? Como você falou, o que eu todos. queria também falar é que
mesmo aquela medicação que às vezes eu acho que mexe muito com a libido, às vezes em alguém que eu vou prescrever não vai mexer. Então a Uhum. medicação também, ela age diferente. Às vezes, nossa, mas o meu primo, que tem a mesma idade que eu, usou e teve um efeito diferente do que em mim. Porque a gente tem genética diferente. Então as medicações, a Sim, gente tem uma expectativa que vai agir de um jeito, mas não necessariamente vai agir com você. Então o efeito é muito individualizado. Talvez eu tenha que começar uma medicação e que para você seja excelente. Talvez que o seu primo, que tem a mesma idade que você, dê uma alteração um pouco diferente na libido. Não dá para saber sem a gente testar antes. A gente tem um direcionamento. Qual é mais ideal? Mas talvez no meio do caminho, até eu ter certeza, a gente vai ter que trocar. Isso vai ter que ser certo. ponderado junto com o paciente. E aproveitando que questões sobre libido aparecem, né, o medo, né, não vou tomar esse medicamento porque daí minha libido vai mudar. E tem outra questão também que sempre aparece, é as bebidas e drogas, né, as pessoas, não vou tomar porque eu não vou deixar de usar isso, não vou deixar de beber. A bebida e drogas, elas tiram os efeitos dos medicamentos? Tá. É isso que eu também costumo deixar bem claro e também sempre cobrar muita franqueza com os pacientes. O que acontece? Na maioria das vezes, não é uma taça de vinho ou duas, ou dois copos de cerveja que vai alterar o efeito do remédio. A maioria das medicações, elas têm a gente chama de metabolização hepática. O que é isso? A gente toma um remédio, ele entra aí você vai ser digerido, o sangue passa pelo fígado para fazer efeito. Para esse efeito mudar, por exemplo, por um efeito de álcool, por exemplo, eu teria que tomar Uhum. uma dose muito alta, sei lá, 2 garrafas de cachaça, para fazer uma sobrecarga no fígado, e aí o remédio não vai fazer efeito direito porque o fígado não está funcionando, entendeu? Tá. Mas é Uhum. muito difícil você fazer um uso social, por exemplo, e o remédio ter um efeito diferente. O que eu, a, o outro lado que eu costumo falar é que se você me procurou, se a gente está precisando tomar uma medicação porque você está deprimido, porque você está ansioso, porque você está instável emocionalmente, será que é o momento de eu usar alguma coisa naquele dia? Se eu conseguir escolher, se não é teu hábito até, você está deprimido, você está ansioso, você brigou com alguém, você brigou no trabalho, por que você vai beber ou você vai usar alguma coisa que vai mudar o seu normal? O seu normal. Uhum. É isso que eu costumo ponderar. Mas eu nunca chego a proibir, porque a gente também sabe que não funciona falar para alguém não fazer. Eu acho que a Até minha mesmo porque dica, não vai estar junto, né? Não tem como saber se vai seguir ou não. acho que o caminho E é também tem caso a anotar. caso, né? Sim, a gente Tem anota gente que exatamente. tem gente que tem realmente um vício já, né? O alcoolista, aí provavelmente vai ter que seguir uma outra forma de tratamento, se for nessa situação, porque daí vai ter que tratar também o vício. Agora, se é social, você consegue dialogar de uma outra forma para que não atrapalhe o tratamento e também não deixe de perder essa vida social. É mais ou menos nesse sentido que você trabalha, é isso? Sim, eu acho que mesmo a questão de drogas, outros comportamentos, eu acho que isso até a gente faz, é uma construção constante, é o vínculo com o paciente. Uhum, Esse caminho, a gente vai descobrir junto como que vai ser. Porque eu não te conheço, eu não conheço o seu organismo. O que eu deixo combinado é, você bebeu esse fim de semana, você mudou um pouco do que você habitual faz, me manda uma mensagem. Vamos documentar isso, vamos ver o que está acontecendo. Se essa semana não deu certo, a gente revê para a semana que vem. Não tem um manual. A gente vai avaliar individualmente e vai ver como é que vai uhum. funcionar para você. A única coisa que eu acabo falando para todos os pacientes é: se você não está bem emocionalmente, se você está instável, se você puder evitar, eu acho que é melhor. Vai ter um efeito mais positivo, né? E mais rápido, às vezes, se conseguir, se ter esse controle, né? Sim, Aproveitando nesse sentido de uso, se interfere algum no efeito, medicamentos é para tomar em jejum ou não? Existem essas questões também, tem gente que tem essas questões de
De que momento tomar o medicamento? Nos que eu uso da psiquiatria, geralmente eles têm alguns, eles têm uma maior absorção quando a gente come, que não cabe agora explicar o porquê, mas é pelo fenômeno de Sim. absorção. Então, se você tomar em jejum, ele não vai absorver tão bem. Então, eu já oriento isso. Algumas medicações a gente também orienta para tomar depois da alimentação, porque não vai fazer. Um princípio parecido com antibiótico até. Olha, toma depois de almoçar, porque se for para fazer mal para o teu estômago já vai estar, entre aspas, forrado, não sei. Uhum. Mas depende muito da medicação, depende do paciente. Mas a maioria deles a gente, é durante uma ingesta, né, durante um almoço, ou depois. A maioria a gente não usa Tá. em jejum, mas a gente vê caso a caso, de novo. E no caso de esquecer? Esqueceu de tomar o remédio. E aí? Se for um remédio diário, né? Tem alguma interrupção no tratamento? Um dia pode ser, não vai dar tanta diferença. Tem esse tempo de. Eu acho que todo esquecimento, tirando se a pessoa não tiver nenhum problema de demencial ou cognitivo, acho que todo esquecimento, até do remédio, também tem que ser interpretado, né? Uhum, De novo, isso também é trabalhado no vínculo, né? Eu peço até para os meus pacientes, quando eles esquecem, quando aconteceu algo do tipo, eles têm que me mandar uma mensagem para avisar, para a gente também tá. documentar, para a gente marcar. E se esqueceu de um dia para o outro, a gente recomeça. Entendeu? O que Uhum, eu costumo falar é assim, se você toma de manhã e você lembrou no final do dia, aí você toma. Mas eu não costumo falar para tomar a dose dobrada no outro dia, entendeu? Se esqueceu, tudo bem, né? Não tem bronca. Mas é que se você ficar esquecendo dia sim, dia não, talvez o tratamento sempre. demore mais para terminar. Porque você vai demorar mais para ficar em manutenção, né? Para ficar bem. É isso. Sim. É igual um antibiótico. Se você não tomar o antibiótico certo, vai demorar mais para melhorar. É igual o pensamento. A Gislaine colocou aqui uma questão que é porque algumas medicações para a crise de ansiedade têm como efeito colateral a insônia. Tá. Quando a gente, eu acho que ela está se referindo ao tratamento com o antidepressivo, né? Quando a gente está tratando a ansiedade de base. Tá. Quando a gente começa um antidepressivo, por exemplo, fluoxetina, sertralina, citalopram, venlafaxina, duloxetina, são vários. A maioria Uhum, deles, a gente tem um período de adaptação, que é a primeira semana. Então, nessa primeira semana, a gente pode, na maioria das vezes, ter uma piora dos sintomas. Mas a primeira semana pode durar até 10 dias. Passado esse período, a gente passa um período que não está nem pior, nem melhor. Depois começa a fazer efeito. Assim como várias outras medicações, não só da psiquiatria, é um período de adaptação. Um período de adaptação para uhum, estar trabalhando com receptor cerebral para fazer novas sinapses. Então, esse período de adaptação é o que vai. E aí vem a questão da que ela falou, da insônia. Quando a gente não dorme, insônia é um sintoma. Eu não durmo por quê? Igual eu tô com dor no joelho. Estou com dor no joelho por quê? Então, se eu estou mais ansioso, para muitas pessoas é mais difícil para dormir. Se eu estou começando uma medicação nova, pode fazer instabilidade emocional no começo. tá. Agora, se passou muito tempo, tá usando há 2 semanas, e eu não estou conseguindo dormir porque comecei um remédio antes eu dormia bem, aí você tem que conversar com o seu médico, que alguma coisa está errada. Com a medicação e ver o que pode ser feito, né? Se é Sim, ou possível aconteceu alguma alterar. coisa no caminho. A gente não vai dar um Tá. remédio que durante todo o tratamento vai piorar algo como o sono para você. Ao contrário, a ideia é que você durma naturalmente. E que tenha uma saúde, né? Não que Isso. piore alguma coisa para te deixar, né? Toda vez que a gente tem um Outra efeito questão. colateral, Ah, desculpa, toda vez que a gente tem um efeito colateral que está te incomodando, que passou mais de uma semana e não está sumindo, você tem que conversar com o seu médico e isso tem que ser repensado. certo.
O Vinhodense colocou medicamentos de tratamentos psiquiátricos pode altera desempenho ou ânimo para a prática de exercícios físicos? É a A mesma ideia, questão daí? então, a ideia é, se você tava com uma depressão e por causa dessa depressão você estava com menos ânimo, estava com menos energia, a ideia é que você vai usar um antidepressivo, você vai melhorar e aí você vai melhorar o seu normal. Ele não vai fazer Uhum. um plus, né? Se você, tipo, tava tudo bem, nunca gostou de fazer academia, nunca gostou, mas isso é o teu normal, você não gosta. Ele não vai fazer você gostar de academia. A ideia é que você volte ao seu normal. Ele não vai passar disso. Só se você não gosta, tava sem ânimo porque você tava num episódio depressivo há muitos anos, né? Mas aí o antidepressivo te ajudou a sair da depressão. Lembrar que não é só o remédio, fazer terapia junto. É uma junção de fatores. Não dá para fazer uma associação direta, Sim. tá bom? É uma coisa também de observar, né? Se percebeu que teve essa alteração, volta ao médico e questiona. Ó, antes estava assim, comecei a tomar e agora eu tô sentindo assim. Não, É mas isso mesmo? dificilmente fazendo um tratamento dando certo, o antidepressivo vai fazer você deixar de ir numa academia fazer atividade física, é o contrário, tá bom? E uma outra questão aqui que apareceu vai ser a última pergunta, porque agora a gente já está em 56 minutos e falta só 4 minutos para a live desligar. É normal ter dor de cabeça com o uso de fluoxetina? Se for no começo, né? Porque pode piorar a ansiedade. Relacionado a enxaqueca, dor de cabeça, é mais a sertralina que a gente tem relação. Se tiver muito, tem que discutir com o teu médico ver o que está acontecendo. Então, no início pode ser que tenha Pode ser. sim, né? Passou da Mas não é para terceira, pode prolongar. rever. Não é para prolongar. Certo. Deixa eu ver. Bom, como está faltando pouco tempo, Vinícius, as outras perguntas não vai dar tempo de responder, o que eu posso pedir para você agora é uma orientação final. O que você pode falar para as pessoas, por mais que a gente já deu várias orientações aqui sobre medicamentos, mas você tem alguma última mensagem para as pessoas nesse momento de pandemia ou não, sobre a psiquiatria, o motivo de buscar, ou uma orientação prática para as pessoas se cuidarem melhor? Eu acho que não precisa ter medo de ir no psiquiatra. Acho que converse, pergunte. Se você passar num psiquiatra ou num outro médico passar remédios que são da psiquiatria, pergunte o que é esse remédio, se ele tem efeito colateral, pergunte qual é o objetivo do tratamento. O remédio que você está tomando, não dê para sua filha, para o seu vizinho, para o seu marido e também vice-versa, não pegue o vizinho, o remédio da outra pessoa, porque é uma prescrição individualizada, pensada naquela pessoa, pode te fazer mal. E também E dá não uma tomar também um medicamento que, de repente, você começou há 3 meses atrás a tomar, já encerrou o processo, sobrou alguns, voltar a tomar. sentiu, né? Ah, eu acho que eu não estou me sentindo bem, vou lá tomar aquele medicamento, né? Que isso também é perigoso, né? Sempre falar com um profissional, sempre tentar. Eu acho que a gente sempre falar com um profissional, a gente sabe que não é uma realidade do Brasil inteiro, né? Mas sempre tentar um Uhum. acesso, pelo menos, a um médico, a um psicólogo, para tentar dividir essa dúvida, essa angústia. E Sim. falar também que acho que em tempos de pandemia, de quarentena, que tá todo mundo mesmo ansioso, mais angustiado, tá todo mundo. Piorou bastante isso. Todo mundo tentando ser produtivo em casa, e tá tudo bem, às vezes a gente não ser produtivo, a gente não, não ter todos os dias excelentes de produtividade. Eu acho que não Uhum. precisa se cobrar tanto em momentos como esse. Acho que a gente precisa aprender a conversar, a escutar, a procurar as pessoas que te acolhem. Às vezes a gente não consegue começar já uma terapia, mas a gente consegue conversar com um amigo, conversar com algum familiar, dividir esse problema até conseguir ajuda profissional. Muito obrigado, Vinícius, aí pelas informações. Possivelmente pode ser que a gente marque uma outra para tirar outras dúvidas que ficou ainda faltando aqui. Sim, Espero que você tenha gostado, a todo mundo que participou. E quem perdeu algum pedaço da live, chegou agora, no finalzinho, ou enfim, vai ficar o 24 horas gravado aqui no meu perfil. Então acessa aqui o perfil, vai ficar por 24 horas e depois o gravado no YouTube, certo? tá bom.
Falta aí 30 segundos. Quer falar um tchau? Tchau. Obrigado. É a primeira vez que eu faço isso, eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Enfim, obrigado pela oportunidade. E meu perfil é fechado, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Que aí eu acho que eu consigo Pode mandar responder. mensagem para cá ou para o Vinícius, que aí ele dá um jeito de